Me apresento, meu nome é Natália Fernandes Naja, sou especialista no Programa de Comunidades e Práticas do IP Unesco, Escritório para a América Latina, e atualmente coordeno o desenvolvimento estratégico da rede de especialistas, esta comunidade tão querida por todos e todas. Antes de começar, se isso não afeta a sua conectividade, convidamos vocês a ligar as câmeras para nos conhecermos um pouco mais e também gostaria de solicitar a quem não tiver feito isso ainda, que coloquem o nome de seu usuário no Zoom, escrevendo nome, sobrenome e país ou instituição. Lembre também que temos um e-mail como canal de ajuda caso haja algum problema técnico ou tenham alguma dúvida. Fica à disposição através do chat do Zoom. Nestes momentos, estamos na sala geral do workshop, onde depois vamos fazer a apresentação dos palestrantes nessa primeira parte do workshop. Depois do painel de abertura, vocês serão divididos em grupos temáticos que vocês se inscreveram. Caso vocês não tenham podido se inscrever em algum dos grupos ou estejam em uma lista de espera, conforme as vagas disponíveis, vocês serão reassignados, reatribuídos aleatoriamente. Saibam que, por sorte, temos um grande número de inscritos e um número de vagas limitados nos grupos. O acesso às salas de grupo será automático e vocês serão recebidos pelos moderadores e pelas moderadoras. Ali, durante 50 minutos, vão debater e co-criar de forma colaborativa, seguindo um enunciado que será explicado pelos moderadores, pelas moderadoras. Ao finalizar esse tempo, vocês voltarão à sala geral, e esta volta também será automática, onde faremos um compartilhamento dessas reflexões que aconteceram nos grupos. Isso parece um pouco complicado, mas não se preocupem, tanto os especialistas como os moderadores vão poder explicar isso novamente em cada passo. Gostaria de apresentar, então, os especialistas que nos acompanham. Farei uma breve descrição da trajetória profissional para não demorar muito tempo e deixaremos à disposição, no link que vocês vão ver no chat, os perfis para que vocês possam conhecer mais sobre sua trajetória profissional. Quero começar com o Alejandro Vera, especialista do Escritório Regional de Educação da Unesco para América Latina e Caribe, Oreal, que é Unesco Santiago, responsável pela Unidade de Monitoramento e Qualificação da Educação. Ele é formado em Economia pela Universidade Nacional de Córdoba e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Torquato de Tella. Também estamos acompanhados por Alejandro Moruchowicz, que é líder especialista em educação no Banco Interamericano de Desenvolvimento, formado pela Universidade de Buenos Aires e pós-graduado em economia pelo Instituto Torquato de Tella. É pesquisador especializado no planejamento e análise de políticas públicas. Ruth Custódio é especialista em educação em situações de emergência na oficina regional da Unicef para a América Latina, LACRO. É formada em educação infantil, especialização em educação social do Equador. É mestre em direitos das crianças e cooperação para o desenvolvimento da Universidade Autônoma de Madrid. Por último, coordenador Henri Armas, coordenador da área de cooperação técnica do escritório do IP Unesco, advogado formado pela Universidade Católica do Peru, especializado em políticas educacionais e cooperação internacional, tem mestrado em estudos de desenvolvimento pelo Instituto de Estudos Sociais dos Países Baixos e um MBA pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Sem mais preâmbulos, passo a palavra a Henry, que será o moderador deste painel. Muito obrigada e bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado, Natália. Bem, muito obrigado por nos acompanhar durante esta tarde, a quem está se conectando de diversos países da América Latina.
preparamos ao longo de várias semanas, com muito interesse e muito entusiasmo, este espaço para falar sobre a reabertura das escolas na América Latina e os desafios que 2020 nos deixou. Desde o início da pandemia, como sabemos, os estabelecimentos educativos de todos os níveis fecharam suas portas em boa parte do mundo, de acordo com as medidas de distanciamento social. A pandemia trouxe uma variedade de consequências e custos, especialmente para populações mais marginalizadas em situação de vulnerabilidade, em termos de acesso aos direitos à educação e à saúde, à alimentação, à proteção social, entre outros. Certamente, os governos e os organismos internacionais especializados vêm discutindo e planejando a estratégia de reabertura das escolas, plasmada em diferentes documentos de recomendações sobre o processo e as condições dessa reabertura. Muito foi escrito, muito se debateu, no entanto, depois de já um ano do começo da pandemia, e do fechamento das escolas, estamos, acho, em um momento chave para refletir sobre as lições que o ano passado nos deixou e os meses em que nossos sistemas educacionais estiveram desafiados e que coisas podemos aprender para os próximos meses. Hoje nos acompanha neste painel 3 especialistas que, justamente a propósito da publicação de um relatório vinculado tanto ao escritório de Santiago como comigo, sobre o tema da reabertura das escolas, reabrir as escolas na América Latina e no Caribe, chaves, desafios e dilemas para planejar uma volta segura às aulas presenciais. É um documento muito importante para podermos desenvolver o que queremos fazer durante o dia de hoje e esperamos que vocês reflitam conosco. Vamos começar então com o nosso colega Alejandro Vera, do Escritório Regional de Educação da Unesco para a América Latina e o Caribe, Orealc Unesco Santiago, que vai compartilhar conosco algumas reflexões sobre as evidências que 2020 nos deixou a propósito do fechamento das escolas e o que podemos aprender com essas evidências. Por favor, Alejandro. Muito obrigada, Henry, por essa apresentação. Por minha parte, quero cumprimentar a todos e todas que estão nos acompanhando hoje. Estou muito contente de nós aqui do Aurealc, da Unesco, de poder coorganizar este evento. E publicamente quero agradecer a Henry e Natália por sua generosidade, por abrir suas portas deste espaço que para nós é fundamental justamente para discutir questões regionais relacionadas às políticas educativas e à planificação. A rede de especialistas do IPE, de políticas educacionais, é parte do nosso público-alvo para todo o trabalho que fazemos. Então, fico muito contente com este evento que fazemos hoje e já esperamos que seja o primeiro de várias cooperações que façamos daqui em diante com esse tema. Vou passar diretamente para o assunto, porque o tempo sempre fica curto nesse tipo de atividades, então vamos passar à situação. Estou compartilhando aqui uma apresentação, qualquer coisa, se houver algum problema, me avisem. Como o Henry estava dizendo, esta primeira apresentação, vou me concentrar no nível regional, no nível comparado, já podemos ter certa clareza do que aconteceu ou qual foi a tendência que marcou 2020 em relação aos efeitos da pandemia na educação e como os países têm reagido a essa situação. Mas antes de passar a esses dados, acho que um tema que temos que tomar como fato, que temos que analisar, são as evidências que temos a respeito da quantidade de dias que as escolas ficaram fechadas na nossa região. Dizemos escolas fechadas, mas quando dizemos isso, nos referimos à suspensão das aulas presenciais. Então, quando analisamos o número de dias que as escolas estiveram sem aulas presenciais ou em algum sistema de abertura intermediária, abertura parcial, claramente sabemos que a América Latina e o Caribe
foram uma das regiões do mundo que tiveram mais dificuldades para ter essa experiência de reabertura. Como o Henry dizia, mal começou a pandemia, em março e abril, todo o sistema educacional do mundo fez esse fechamento, mas pouco tempo começaram as experiências de reabertura. Mas quando olhamos o balanço, vemos que nossa região teve seus problemas, junto com outras regiões, como o sul e o oeste da Ásia. O sul e o oeste da Ásia são as duas regiões onde fica evidente uma maior quantidade de dias sem aulas presenciais. Então, esse é um fato, é algo que conhecemos, algo que sabemos. Também, tomando um pouco da apresentação do Henry, conforme isso acontecia e os sistemas iam fechando e começava todo um processo de como responder a isso, a comunidade internacional, os organismos como a Unesco, a Unicef, o Banco Mundial, o BID, a comunidade internacional que de alguma forma trabalha em termos de educação, começou rapidamente a gerar um conjunto de recomendações, propostas e alinhamentos em ambos sentidos. Por um lado, como abordar os efeitos da pandemia para assegurar a continuidade educacional, para trabalhar com populações de risco, e começaram a pensar nessa reabertura que, embora em março, ou abril, maio do ano passado ainda estava muito distante, mas que em algum momento ia começar a acontecer. Então, há uma quantidade de documentos nesse sentido, dos quais poderíamos pensar que existe certo consenso internacional a respeito de como deveria ser feito este processo. Isto é, o dever ser, a teoria está clara, como temos que ir para uma reabertura e para diminuir os efeitos negativos que a pandemia teve e está tendo nesse momento. No entanto, de falar até fazer, existe uma distância. E justamente essa preocupação, que possibilidades, que condições tinham os países da América Latina e do Caribe para implementar essas recomendações, foi a pergunta principal que guiou a elaboração deste relatório, que a Unesco Santiago, junto com os colegas e amigos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nos propusemos a meados do ano passado. Esse relatório que colocamos como documento de discussão ou de trabalho para este evento, fazia essa pergunta: que condições estruturais existem nos países da América Latina e do Caribe para poder implementar essas recomendações que todos os organismos estavam fazendo? Para isso, fizemos um recorte. Não observamos todas as dimensões que são propostas nessas recomendações, mas nos concentramos em algumas, que estão bem conectadas ao que poderíamos chamar de recursos educacionais. Então, as 3 dimensões de recursos que analisamos foram o que chamamos de escolas seguras, não é um nome geral, que é escola segura, infraestrutura, acesso à água, questões de biossegurança, depois os recursos humanos, os professores, os diretores, e os recursos que têm a ver com a educação remota, que basicamente são questões, recursos informáticos e acesso à conectividade. Essas foram as 3 dimensões que observamos e algumas dimensões transversais que têm a ver com planejamento, com gestão da educação, que é a informação e o financiamento. Esses 5 âmbitos que estão no relatório são os 5 grupos nos quais vamos estar trabalhando mais tarde, depois dessa primeira parte do workshop. O que encontramos? Não vou entrar em profundidade para analisar esse relatório, ele está aí para que vocês possam analisar, mas, de modo geral, existem 2 características que encontramos, e aqui temos alguns resumos que também estão na publicação. Basicamente, qualquer uma dessas variáveis, por exemplo, o acesso à água potável, a primeira coisa que vemos nos países da região é que está bem longe de ser universal. Não é que já existiam carências nesses recursos, inclusive antes do início da pandemia. Quando vemos o acesso, vemos que não acontece que todas as escolas de cada um dos países têm acesso à água potável ou a esses recursos em geral. E dentro dos países também se percebe que a distribuição desses recursos é marcadamente desigual. Qualquer recorte que façamos, neste caso aqui estão
zona, gestão público-privada e nível socioeconômico da população, encontramos essa diferença, essa desigualdade. Então, basicamente, os recursos não estavam disponíveis para todos e há uma distribuição bem desigual desses recursos dentro de cada país. E esse é o cenário que tínhamos que enfrentar e na pandemia e ainda por cima levar adiante as medidas recomendadas. Então, há uma diferença entre o que temos que fazer e o que podemos fazer, ou o que os países podiam fazer. E um pouco isso é o que estamos tentando analisar. Então, como um resumo, sabemos que a América Latina e o Caribe tiveram problemas para a reabertura das escolas, sabemos quais são as recomendações e o consenso que existe a respeito de como deveria ser essa reabertura, mas também conhecemos essas condições estruturais dos países que, de alguma forma, fazem mais ou menos tornam mais ou menos complexo implementar essas recomendações. A parte que nos falta e que vamos conversar com vocês nos grupos é realmente o que aconteceu, como os países, dentro de todas essas carências e dificuldades, levaram adiante tanto a sustentar a educação como tentar a reabertura. As evidências que temos a esse respeito vêm, em geral, de uma pesquisa global que vem sendo implementada desde o ano passado, que é um projeto conjunto entre a Unesco, a Unicef e o Banco Mundial, que pergunta aos países justamente como estão reagindo a essa situação. Já houve 2 aplicações dessa pesquisa em 2020 e agora faremos uma terceira. Para ir fechando já essa apresentação, o que sabemos dos países? O que nos contam que tem feito? Basicamente, neste slide, quero dizer as principais generalidades que apareceram. A primeira é a falta de generalidade. Não há uma receita, não é um roteiro. Quando vemos o que os países estão fazendo, o que eles respondem, geralmente a situação é muito heterogênea. E isso demonstra o segundo fenômeno, que é a incerteza com a qual estão sendo tomadas as decisões, e é muito importante. Quando vemos as respostas típicas de pesquisa, geralmente imaginamos, geralmente temos aquela opção não sabe, não quero responder, geralmente temos essa opção sendo escolhida. Ou quando fazemos perguntas sobre o cenário futuro, você acha que a resposta é sempre não sei. Então, percebe-se nessas respostas um clima de incertezas que depois se transforma numa heterogeneidade de respostas. Não há uma regularidade, em geral, no que vemos. Talvez a única variável de corte que estabelece certos cenários é o momento do ano escolar em que a pandemia encontrou os países. Essa é uma variável que, de alguma forma, separa divisor de águas na região. Não é a mesma coisa os países que estavam terminando seu ciclo escolar em agosto ou setembro, quando a pandemia já tinha 3 ou 4 meses, que aqueles que tinham que completar em 2020 e só agora estão começando um novo ciclo. Isso marcou uma diferença e vemos aí comportamentos diferentes. De modo geral, vemos que os países que estavam começando um ano escolar no segundo semestre do ano passado anteciparam algumas medidas que alguns outros países foram postergando, como, por exemplo, as experiências de reabertura. Houve menos perda de dias presenciais nos países com esse calendário do norte do que nos países do calendário do sul. Finalmente, as últimas 2 questões que aparecem aí muito marcadas são as restrições financeiras. Uma são as restrições financeiras. Quando vemos diversidade de opções, os países tendem a ir pelas opções mais baratas e as que requerem menos recursos. Por exemplo, quando perguntamos sobre o apoio aos docentes, as alternativas de capacitação, colocar recursos à disposição aparecem regularmente, mas quando perguntamos se houve apoio à conectividade ou acesso a equipamento informático, tem muito menos. E assim percebe-se que as alternativas mais caras e mais dispendiosas foram as menos implementadas. E fecho aqui com o último tema que aparece,
e que preocupa, principalmente em relação a 2021, é que havia muito pouca projeção, pelo menos nas respostas do ano passado, a respeito de como seria abordada a questão da perda do aprendizado. Não havia um diagnóstico claro, não havia avaliação prevista para ter esse diagnóstico, de modo que também não havia, como previsto nesse momento, estratégias de recuperação do aprendizado. Esse cenário que sabemos de 2020 gera um clima de total incerteza em relação a esse futuro, que é um tema que nos faz pensar em relação a 2021. Acho que já passei do meu tempo, mas vamos continuar discutindo e depois passo para os meus colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, Alejandro, por este pontapé inicial nas reflexões. Nos deixa com várias perguntas e certamente muita vontade de retomar os trabalhos em grupo. Vamos ver como vamos com esse processo de reflexão. Vamos continuar agora com Ruth Custódio. Ela é do Escritório Regional da Unicef para a América Latina e Caribe, Unicef Lacro, e a seguir vai nos compartilhar algumas ideias sobre a situação da reabertura em 2021 e como estamos imaginando este processo na região para enfrentar os próximos meses. Muito obrigada, Henry. Boa tarde a todas e todos. Quero compartilhar aqui a minha tela. Por favor, me digam se já estão vendo. Estão vendo? Perfeito. O que eu vou comentar hoje é até hoje como estamos no processo de reabertura em nossa região. Alejandro já disse muito bem, essa região foi a mais afetada pelo fechamento das escolas. De acordo com diferentes estudos que foram feitos, no mês passado saiu um relatório que diz que enquanto a média de dias perdidos em outras regiões era de 97, na nossa região era de 158 dias. E isso, obviamente, com cada mês que passa, vai se tornando mais grave. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que já está determinado, já está sistematizado por muitos estudos. Primeiro, houve um aprofundamento da crise do aprendizado, que já antes muitos dos países da região não alcançavam os mínimos esperados nas matérias básicas como matemática, leitura e escrita, e isso se aprofundou. Mas o pior dessa crise é que os efeitos negativos são ainda maiores nos grupos mais vulneráveis. O que nos referimos? Às crianças que não têm acesso à conectividade, que moram em zonas remotas, que têm alguma deficiência, que são migrantes ou refugiados e que não tiveram acesso a nenhum tipo de educação à distância. E aqui é importante dizer e também reconhecer que o esforço dos Ministérios de Educação para propor diferentes alternativas de educação à distância, vocês podem ver que existem muitas alternativas. Um ano atrás havia muito poucas, mas agora temos plataformas online, programas de rádio, de televisão, materiais impressos, uma série de alternativas. Ainda assim, não é possível medir a quantos chegamos com essas alternativas e, infelizmente, as crianças dos grupos mais vulneráveis são os que ficam para trás. Mas o que nos preocupa mais? Quanto mais tempo fora da escola, já muitos estudos dizem, é menos provável que voltem. Um estudo do Banco Mundial diz que estima-se que a deserção, a evasão vai aumentar em 15%. Então, estamos falando de números bem grandes, quando já antes da pandemia, esta região tinha cerca de 12 milhões de crianças fora da escola. E levar em conta que não é somente uma crise sanitária,
senão que, além de afetar profundamente o aprendizado, afeta o bem-estar e a segurança. Então, temos risco de gravidez adolescente, exploração sexual, casamento infantil, violência e outras ameaças a que estão expostas as crianças quando não estão em um ambiente protegido, que é o da escola. Sem falar também de todos os serviços que a escola oferece que ficam perdidos, por exemplo, serviços de saúde, o acesso aos programas de alimentação escolar. Muitas crianças da nossa região têm algum tipo de alimentação na escola e muitas vezes é a única refeição que tem no dia, e também o espaço de recreação e espaço de apoio. Então, isso para dar um panorama que é bem crítico. Isso é até 31 de março, e vou dizer que já houve câmbios. Então, até 31 de março, já houve mudanças. Essas informações vêm de todos os estudos e mapeamentos da Unesco e da Unicef, mas também de um relatório mensal da Unicef com informações enviadas pelos escritórios dos países que estão trabalhando diretamente com o Ministério da Educação. Até dia 31, tinha 10 países ou territórios com escolas totalmente fechadas, 9 países que tinham aberto completamente suas escolas, uma média, esse número não está certo, eram 158 dias até o mês passado e agora já são 163 dias de perda de aulas presenciais de março a março, 18 países e territórios que ainda estão com uma abertura parcial de suas escolas, 29 países que ainda estão com modelos de educação à distância, estão utilizando diversas alternativas, 26 países com ministérios da educação que já têm protocolos para a reabertura segura das escolas, e 89% dos países que já decidiram uma data de reabertura. Por que eu deixei esse dado para o final? A cifra de 72% de crianças e adolescentes, estamos falando de educação infantil, fundamental e ensino médio, são cerca de 102 milhões de crianças que ainda não tiveram aulas presenciais. Esse número é de todos os países que estão com as escolas fechadas e parcialmente fechadas. Por que os dois números? Vocês dirão, por que se já estão parcialmente abertas? Porque, infelizmente, essas aberturas têm sido mínimas e o número de crianças beneficiadas por essas aberturas continua sendo muito baixo. Então, em termos de quantas crianças vão se beneficiando, estamos falando de que a maioria dos países que têm com as escolas completamente abertas são os estados do Caribe, que têm uma população estudantil muito pequena, e outros países em que a abertura tem sido parcial. Então, por exemplo, em alguns países como o Equador, que fez a abertura para 497 escolas do setor rural, que implica 16 mil crianças beneficiadas. Então, em um universo de 4 ou 5 milhões de estudantes, ainda é muito pouco, ainda não conseguimos chegar a mais crianças. E isso, como eu dizia, tem mudado. No caso do Equador, isso se reverteu depois de que começaram a aumentar os casos. No caso do Panamá, por exemplo, tinha se decidido já uma data de abertura para 12 de abril. No dia de hoje, acaba de sair uma informação de que não vai ser aberta no dia 12 de abril. E no caso dos países que estão com escolas fechadas, temos que anunciar também que, no caso da República Dominicana e El Salvador, abriram no dia 6 de abril. Então, notícias boas e não tão boas. Para vocês terem uma ideia, aí estão os países, essa é a nomenclatura que a Unicef usou em seus estudos: fechamento total, fechamento parcial, abertura total e recesso acadêmico. E também no caso do Brasil, teve que se fazer uma nomenclatura especial, porque foram abrindo em diferentes épocas, e isso também porque é um estado federado. Como foram abertas? Na maioria dos casos foi uma reabertura escalonada. No caso de Costa Rica, por exemplo, foi criado um grupo interdisciplinar que planejou essa abertura gradual e vai controlando como está acontecendo. E no caso do Chile também,
foram feitas muitas reuniões para aprovar isso. No caso do Paraguai, também a decisão voltou atrás. No início iam ficar até dezembro com a educação à distância, mas agora já começaram a abrir. E no caso do Uruguai, acho que é o único que começou com uma abertura progressiva, que começou em abril e que em junho se completou e foi abrindo e fechando, mas com foco muito específico. Quais são as principais ações? Aqui diz apoiadas pela Unicef, mas que todos nós apoiamos, são as questões de saneamento, de água e saneamento, que é um dos grandes problemas que temos na região e que já existia antes, o apoio à volta à escola, em termos de distribuição de materiais, de conectividade, porque também é outra coisa que, infelizmente, era um privilégio de poucos. Tudo que são recursos e conteúdos online, apoio pedagógico, apoio psicossocial e a reabilitação de infraestrutura. Questões de apoio à primeira infância, é um apoio que ainda não aparece muito. Então, o que aprendemos de todos esses processos de reabertura, não somente nesta região, como também nas outras regiões? Primeira coisa é que não há um impacto mensurável da reabertura da escola na transmissão da comunidade. O que isso quer dizer? Que não é porque reabrimos as escolas que tenham aumentado os números de casos de Covid na comunidade. Isso eu acho que é algo fundamental, porque é o que nos dá a indicação de que por que em outras regiões as escolas abriram e continuam abertas. Existem transmissões limitadas ou não informadas de criança a criança ou criança a adulto, isso é verdade, e os menores também, a evidência nos diz de que tem menos probabilidade de contágio ou de que a doença tenha consequências graves. O que mais nos mostra essas evidências? O reforço positivo das intervenções fundamentais, quais são elas? Que já ouvimos há um ano. O uso de máscaras, lavar as mãos e os protocolos de biossegurança e o distanciamento tem conseguido que essa probabilidade de diminuição diminua. E a adoção de enfoques flexíveis está demonstrando ser eficaz. Me refiro a que a maioria dos países fez aberturas escalonadas, mas também utilizando modelos híbridos, tanto educação em casa como educação semipresencial, para manter o distanciamento físico, alternando horários e alternando grupos. Então, isso se vê que são as 3 medidas que estão sendo usadas. O que mais aprendemos? Que os processos de reabertura não podem ter uma mesma receita para todos, ou seja, não pode haver uma decisão nacional, porque deveriam estar baseados em uma análise e na capacidade de cada contexto e saber se há ou não casos de transmissão. Então, se há zonas rurais onde há um índice nulo ou zero de casos, então não há por que manter fechadas essas escolas, ainda mais considerando que são crianças que estão em maior risco e que não têm acesso a nenhum tipo de educação à distância ou conectividade. Que outra coisa? O compromisso é fundamental de todas as partes interessadas, e estou falando que isso não é um problema só da educação, é um problema de todos, das autoridades de saúde, dos pais, mães de família, dos estudantes. Todos temos que ser parte, os governos locais têm um papel fundamental nessa reabertura e no aprendizado. E é fundamental, obviamente, continuar defendendo ou reforçar os recursos do setor educacional. Alejandro já dizia, os recursos do setor educativo nesta região nunca foram muito altos e, infelizmente, em vez de aumentar, muitas vezes diminuem. Então, precisamos dispor de recursos suficientes e flexíveis que nos permitam tomar essas medidas de mitigação de riscos. E outra das coisas é também que precisamos aumentar a confiança dos pais de família e dos educadores. Como vamos conseguir isso? Bom, começando a abrir, com essa abertura paulatina, sistematizando, observando o que acontece e comunicando, mas também promovendo e defendendo a vacinação dos professores e das autoridades do grupo que está com as crianças.
Então, acho que esses são os grandes aprendizados que temos. E para terminar, algumas mensagens cruciais. As decisões de reabertura devem partir de uma evidência epidemiológica e análise do contexto, incluindo a análise de quais são os fatores socioeconômicos do contexto local. Vamos levar em consideração que se uma família precisa apoiar as crianças no processo de educação à distância, provavelmente um dos pais não pode continuar trabalhando. O fechamento das escolas, já mostramos, estão tendo consequências devastadoras. E quanto mais demoremos, essa crise pode se transformar numa catástrofe de aprendizado e que está definindo não somente o presente como o futuro desta geração. E, definitivamente, se os governos decidirem manter as escolas fechadas, porque há muitos casos, porque as autoridades de saúde não recomendam, necessitamos garantir oportunidades de aprendizado remoto a todas as crianças e adolescentes. Se uma única criança ficar de fora, e se o saneamento e a conectividade continuam sendo um privilégio de poucos e não um direito, realmente não teremos feito o nosso papel. E com isso, termino. Muito obrigada. Muito obrigado, Ruth. Passamos agora à última apresentação de Alejandro Moruchovitz, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai compartilhar conosco algumas reflexões sobre os desafios a partir do planejamento. Temos 10 minutos para a próxima apresentação. Então, vamos passar a Alejandro. Muito obrigado, Henry. Muito obrigado ao IPE Unesco, Aureal, pelo convite. É um prazer estar entre tantos amigos e voltar à minha casa de outras épocas, que é o IPE, onde eu trabalhei durante tanto tempo. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu devo confessar uma coisa. Esta é a terceira, não versão, mas a terceira palestra que eu preparei para este encontro. A primeira que eu preparei não me deixou satisfeito. A segunda não deixou os organizadores satisfeitos. Espero que a terceira, sim, seja do seu agrado. Isso me levou a refletir sobre o tema que me pediram para falar. Para que serve o planejamento educativo neste contexto de pandemia? Nos preparamos, nos programamos, planejamos, temos tudo pronto, como eu com a minha palestra, e de repente uma mudança inesperada, como o mundo com a pandemia. Permitam-me, então, reformular a pergunta de um modo um pouco mais cético. Não é somente para quê, adianta alguma coisa o planejamento educacional? Devemos deixar de pensar nesses termos e esperar que isso passe para voltar à prática? Acho que tem algo de retórico nessas perguntas. A resposta, para mim, pelo menos, é um rotundo sim. Não, sim, serve e muito. Quero trazer uma frase de Eisenhower. Nas batalhas, você percebe que os planos não servem para nada, mas fazer planos é iria ser. Não, a gente não parte do zero, nem mesmo quando as ferramentas, pode parecer que não são, obsoletas, mesmo que seja para criticá-las, superá-las ou substituí-las. Por isso, como em outras oportunidades, quando as aulas presenciais foram suspensas em quase todo mundo por causa dessas inquietudes, fiz uma coisa que costumo fazer quando fico desorientado e recorri aos clássicos, que justamente por isso são clássicos, porque continuam vigentes. Dessa vez, me apoiei em Estratégia e Plano de Carlos Matos. Primeira vez que eu conheci esse livro faz 25 anos e sempre voltei a ele em tempos de crise. Li várias vezes o primeiro capítulo desde então e convido vocês a ler ou reler, conforme o caso. Em cada leitura, encontrei alguma coisa que já estava ali, mas que, conforme as circunstâncias, os ensinamentos eram diferentes ou adquiriam outro sentido. Desta vez, foi muito útil para mim perceber que nossas autoridades educativas estavam fazendo, em todos os lados, era dar respostas à emergência. Que tudo o que fizeram ou tentaram fazer, que não é pouco, não podia ser qualificado como políticas. Matos aí ensina que as conjunturas precisam de respostas. Os problemas sociais precisam de políticas. Mas depois de um ano, deveríamos começar a recuperar, se ainda não fizemos isso, nossa capacidade de refletir sobre o futuro, não só sobre o presente. Se a conjuntura se torna estrutura, não podemos evitar a tarefa de começar a trabalhar em médio e longo prazo em função dessa novidade.
O planejamento educacional clássico começava com alguma coisa dada, um passado, certa informação, e com algumas suposições era questão de sentar e documentar a imagem objetivo de um futuro mais ou menos alcançável. Hoje, esse passado existe, mas o presente é tão forte, tão condicionante, que nos inibe para agir da forma tradicional e projetar. Sobretudo, é difícil pensar este final porque não sabemos nem sequer como vai continuar. Por outro lado, em nosso âmbito, estamos formados para analisar o passado e criticar o presente, mas do futuro, quase nada. Além disso, o planejamento educacional, como o planejamento em geral, teve um momento inicial de glória e depois atravessou diferentes crises. Foi decretada sua morte em cada uma dessas oportunidades. Em um artigo já clássico de meados dos anos 80, Stephen Cleese criticou muito o campo do planejamento, chegando a dizer que toda a contribuição que o microplanejamento educacional tinha alcançado com os mapas escolares era somente tê-los resguardado de de construir escolas do lado errado do rio. Um triste panorama para uma prática que naquele momento já tinha 25 anos. Ainda assim, aqui estamos. A disciplina sobreviveu, evoluiu, se atualizou. Hoje, enfrentamos não uma crise do planejamento, e sim uma crise educacional que nos obriga a repensar esse planejamento. E nesse momento, no que me convidam a reivindicar sua vigência, permitam-me me apoiar em Peter Drucker, que disse que o planejamento a longo prazo não é pensar decisões futuras, e sim o futuro das decisões presentes. Esses, isso sustenta por si mesmo o nosso compromisso. Eu não sou um teórico do planejamento educativo, mas, embora tenha me apoiado nessas ferramentas desde o início do meu trabalho nesse setor, e continuo fazendo isso e com muito mais frequência nos últimos 12 meses. Os requerimentos para pensar e construir cenários a partir da pandemia foram numerosos. E por que é importante desenvolver esses cenários? Não somente para compreender o que acontece, e sim pelo interesse e necessidade de influenciar alguns deles, para alterar o curso inercial que, de outra forma, seguiria o cenário base se não nada fosse feito. Estou longe de pretender contribuir ou alterar, de ter contribuído ou alterado algum rumo, mas isso não se faz de um dia para o outro. Eu não me refiro ao modo como a reflexão e o conhecimento se vincula à construção das políticas. Mas eu apontaria aqui, pessoalmente, neste ano, encontrei interrogantes de todos os tipos que surgiram, tanto no meu trabalho quanto no meu diálogo com autoridades e colegas. Não podemos responder sobre qual vai ser a matrícula, o orçamento para o setor, se estudantes das escolas privadas vão passar para públicas, ou qual vai ser o impacto sobre os aprendizados depois de um ano sem aulas presenciais. Não temos uma bola de cristal. Não podem nos exigir, e nem podemos nos exigir isso, mas sim devemos tentar refletir sobre as probabilidades de ocorrência e, sobretudo, sobre os resultados, as consequências desses fatos. Isto é, que impacto pode ter o abandono, a falta de recurso, a perda de aprendizados, a transferência de alunos do circuito privado ao público. São essas poucas coisas, não muito mais, o que está em jogo nestes dias, mas cada uma delas, nem mais nem menos, abre novos interrogantes e cenários, tantos que essas questões se tornam medulares. Se não atuamos e se perpetuam, elas vão modular o futuro não só da educação, mas, como sabemos todos nós, o de nossos países. Já não é só entre aspas, de calcular matrículas, calcular custos, conhecer o difícil e cada vez mais grave contexto socioeconômico, projetar docentes ou definir onde construir uma escola. Faz tempo que o planejamento educativo não é só isso. Agora, mais uma vez, trata-se de nos parar sobre os ombros de todo esse trabalho que deve continuar para ver mais longe e pensar como agir diante de seus resultados. O abandono, as restrições de financiamento, os menores aprendizados e a mudança da composição intersetorial dos alunos estão diante de nós. O desafio agora é que propostas temos a oferecer. O desafio hoje é estreitar o vínculo entre o planejamento e o desenho das políticas, uma relação que nunca deveria ter estado ausente. Então,
O planejamento educacional continua vigente? Sim, mais do que nunca, mas ressignificado. E, se conseguirmos isso, potencializado. Muito obrigado. Muito obrigado, Alejandro. Acho que nesta sessão temos toda uma série de reflexões e interrogantes vinculados ao planejamento a partir da complexidade, vinculado a aprofundamento das desigualdades em nossa região e a força das evidências de comprovar mais uma vez que nossa região tem sido uma das mais afetadas pela pandemia, desde do âmbito de nossos sistemas educacionais a partir do fechamento das escolas. Com essas perguntas e acompanhando-nos e construindo sobre elas, gostaríamos de convidá-los a passar para a segunda parte desse encontro e acompanhar-nos nos grupos de workshop. Quero dar a palavra à nossa colega, Natália Fernandes, que vai nos dar algumas indicações para isso. Muito obrigada e parabéns aos especialistas por suas apresentações e por nos dar ideias para nos inspirar no trabalho do workshop. Estamos um pouquinho atrasados, mas a riqueza das apresentações era tal que achamos importante dar esses minutinhos. Não queremos reduzir o trabalho dos grupos, porque também consideramos fundamental. Vamos fazer uma pequena demora e esperamos que possam estar conosco até o final do evento. Vamos passar, então, automaticamente para as salas de grupo, onde os moderadores e as moderadoras vão nos receber. Saibam que, embora essa passagem seja automática, pode demorar alguns segundos. Estejamos atentos a cada uma dessas situações. Gostaria de apresentar os moderadores e moderadoras que vão estar nessas salas. No grupo 1, que é Escolas Seguras, vai estar liderado a moderação por Mary Gwyn Delaney e Sônia Castillo. O segundo grupo, Recursos Humanos, por Catalina Opasso Bunster e Vanina Trentin. O terceiro grupo, Educação Remota, por Cecília Labana e Ángeles. O grupo 4, Martim Dasso e Fernando Uber. E o grupo 5, Financiamento, liderado por Alejandro Vera e Juan Rigal. Nesses momentos, vamos para essas salas de grupo. Se vocês não estiverem em nenhum grupo, vocês vão passar a uma sala de espera, onde eu vou acompanhá-los, enquanto são atribuídos a uma sala aleatória, se vocês não puderam se inscrever em nenhum dos grupos.